Capítulo 696. Kamankut 1. De Autors POV. Vão. Nos momentos finais, antes de todos partirem para Melendoir, o sorriso no rosto de Kevin foi gradualmente desaparecendo enquanto ele observava as costas de Jin se fundirem lentamente e entrarem no portal. Após a figura de Jin desaparecer, o portal começou a contrair-se, e uma estranha tranquilidade começou a se espalhar pelo espaço que Kevin ocupava naquele momento. Ele não se moveu de seu lugar e manteve o olhar fixo no local onde o portal havia estado anteriormente. Seus olhos foram se fechando lentamente, e o mana ao seu redor congelou completamente. Após o que parecia uma eternidade, Kevin finalmente abriu a boca e murmurou algo. Isso é para o melhor. Parece que as coisas estão a meu favor. Passando a língua pelos lábios, Kevin abriu os olhos e se virou. Sem dizer mais uma palavra, ele saiu silenciosamente do quarto. Clank. Melendoir, galáxia do objeto OAG. Crunch. Assim que pisei em Melendoir, a primeira coisa que pude ouvir foi o suave som de algo esmagando sob meu pé enquanto pressionava o chão de terra. Meu corpo inteiro parecia pesado, como se a gravidade deste mundo fosse significativamente mais forte do que a da Terra, mas não era nada que atrapalhasse minha capacidade de me mover livremente. Talvez fosse porque eu tinha chegado a um ponto na minha vida onde até 10 vezes a gravidade normal da Terra não parecia ter muito efeito sobre mim ou por algum outro motivo, mas não senti desconforto real, o que era o que importava. Minha audição, olfato e paladar começaram a voltar gradualmente, e quando abri os olhos, fui recebido pela visão de uma vasta terra coberta por um céu vermelho. Parece que a grama neste local era ainda mais verde do que em algumas das paisagens mais cênicas da Terra, e as grandes árvores imponentes estavam espalhadas pela paisagem de tal forma que preenchiam cada espaço disponível em meu campo de visão. Bastante diferente do que eu imaginei. No começo, eu esperava encontrar um lugar mais análogo ao mundo dos demônios em que eu havia visitado uma vez, mas em vez de um mundo comparável àquele, fui apresentado um mundo absolutamente deslumbrante. Seria possivelmente porque este local era anteriormente o mundo principal onde os elfos viviam? Eu não tinha certeza. Estava prestes a me virar para olhar os outros quando, de repente, ambos os meus pés pararam, e eu fechei os olhos. Num piscar de olhos, senti todos os poros do meu corpo se abrirem, e assim como quando voltei à terra de Morra, a energia demoníaca presente no ar rapidamente se dirigiu a mim, me enviando em uma onda de extrema euforia. À medida que o sangue demoníaco contido em meu sistema começou a se mover de maneira mais fluida, senti cada poro do meu corpo relaxar. Soltei um longo e relaxado suspiro, me sentindo estranhamente revigorado. Fui tirado de minha reverie por um som alto e rouco, e quando me virei, fiquei chocado ao ver Amanda, Jin e Melissa me encarando com expressões pálidas, segurando suas gargantas com uma mão enquanto abriam e fechavam a boca repetidamente. Quase como um peixe fora d'água, desesperadamente tentando respirar. Parece que a energia demoníaca é densa demais para vocês. Com um único olhar, descobri a origem do problema. Era o fato de que o ar estava desprovido de qualquer mana e continha apenas energia demoníaca. Diferente do mundo demoníaco, que na verdade tinha um pouco de mana, embora quase inexistente, este lugar, surpreendentemente, tinha apenas um vestígio de mana, já que a energia demoníaca aqui era muitas vezes mais espessa do que a do mundo demoníaco, resultando na sensação de sufocamento que os outros estavam sentindo. Também é importante notar que havia quase nenhuma mana na atmosfera de Morra. No entanto, em contraste com a energia demoníaca, a aura não era tão corrosiva, razão pela qual os outros conseguiram permanecer no planeta sem enfrentar dificuldades. Mas agora que eu não estava mais em Morra, me deparei com um novo problema. Felizmente, eu tinha solução. Eu não pensei que teria que fazer isso, mas parece que não temos escolha. Com uma expressão complicada no rosto, estendi minha mão, onde 3 contratos apareceram, e os entreguei aos outros. Aqui, assinem isso. Se vocês assinarem, não terão problemas com a energia demoníaca no ar. Desesperados, os outros agarraram os contratos das minhas mãos e os desdobraram cuidadosamente. Não me movi de onde estava, apenas continuei olhando para seus rostos enquanto passavam por uma transformação impressionante bem diante dos meus olhos. Falei antes que eles pudessem dizer mais alguma coisa. Apenas assinem. É uma história complicada, mas digamos que eu tenho sangue demoníaco nas veias e posso agora fazer contratos demoníacos. Levantando minha mão, apontei para os contratos e continuei. Se vocês lerem os contratos, o tempo em que estarão em vigor será de 1 mês, no tempo da Terra. Não precisam se preocupar com isso ser permanente. Você poderia ter nos falado isso antes de virmos para cá. Melissa me lançou um olhar mortal,
que dava a impressão de que ela planejava me devorar vivo. Encolhi os ombros. Apenas assinem. Eu não sabia que a energia demoníaca aqui seria tão densa que não haveria um único traço de mana. Não sou onipotente. Não sei tudo. Após uma breve pausa, durante a qual fixei meus olhos em Melissa, abaixei a cabeça e murmurei em um tom que mal era audível para alguém ouvir. Confie em mim, se não fosse pela situação, eu definitivamente não daria o contrato a vocês. Embora você tenha se acalmado muito nos últimos anos, já consigo imaginar o quão mal-humorada você ficará assim que assinar o contrato. Água quente definitivamente não será suficiente. PFTT. Minha cabeça se virou rapidamente na direção da risada abafada, e ao fazê-lo, percebi que Jim rapidamente se virou para o lado. Meus olhos se estreitaram. Ele definitivamente ouviu o que eu disse. Quem mais senão o assassino com sentido auditivo especializado? Tudo bem. Felizmente, Melissa não ouviu, e depois de me lançar um último olhar furioso, ela assinou o contrato. Jim e Amanda seguiram seu exemplo logo em seguida. Imediatamente após darem sua aprovação ao contrato, o documento tremeu visivelmente por um segundo antes de desaparecer de suas mãos, e eu senti 3 ligações se formando dentro do meu corpo ao mesmo tempo. Depois disso, a energia demoníaca que estava no ar começou a entrar lentamente em seus corpos, e a expressão facial de todos mudou para uma de desagrado. Eu rapidamente os tranquilizei. Aguentem firme. Não vai doer por muito mais tempo. Apenas suportem por agora. Deve passar dentro de aproximadamente 1 hora. Mais fácil falar do que fazer. Parece que estou sendo lamido por um cachorro. Inclinei a cabeça em resposta à reclamação murmurada de Melissa. Você realmente teve essa impressão? Minha lembrança disso era bem diferente do que ela estava descrevendo. Quem se importa? Encolhi os ombros e me sentei de pernas cruzadas no chão. Seguindo meu exemplo, os outros fizeram o mesmo, e eu fechei os olhos e comecei a chamar a energia demoníaca no ar para se mover em minha direção. Gradualmente, o espaço ao nosso redor se tornou extremamente silencioso. 2 horas depois. Pronto! O suave som da voz de Melissa me tirou do meu estado de meditação tão rapidamente quanto entrei nele. Quando finalmente abri os olhos, vi que ela não era a única que havia terminado. Amanda e Jim também haviam finalizado o que estavam fazendo. À primeira vista, pareciam os mesmos de antes. No entanto, se alguém prestasse atenção, notaria que a energia demoníaca no ar estava gradualmente se movendo em direção a seus corpos. Era uma clara indicação de que a assinatura do contrato foi bem-sucedida. Parece que todos terminaram. Eu também me levantei e bati as roupas para tirar a sujeira. Então, batendo no meu bracelete, tirei um grande mapa e o abri. Esse é o mapa deste planeta. Amanda falou comigo enquanto estava ao meu lado, tendo se aproximado sem que eu percebesse. Olhando para ela, acenei com a cabeça. Sim, Kevin me deu antes de virmos para cá. Ele já esteve aqui antes. Não faço ideia. Encolhi os ombros e fingi ignorância. Não podia exatamente compartilhar com ela a informação de que Kevin possuía um sistema que incluía um mapa embutido de todos os planetas do universo. Entendi. Amanda não parecia muito desapontada com minha resposta, apenas olhou para o mapa comigo. Não demorou muito até que eu ouvisse a voz de Jim ecoar ao meu lado. Já que você tem um mapa, para onde vamos? Kamankut. Respondi lentamente, virando a cabeça para olhá-lo. A capital deste planeta e a cidade onde reside a árvore do mundo. Capítulo 697. Kamankut 2. The Author's POV. Kamankut. Dentro dos limites de Melandoir, existe uma cidade que se encontra ao lado da árvore do mundo. Foi uma cidade próspera e magnífica que pertencia aos Elfos. Alguns até afirmam que era o planeta mais poderoso da galáxia Oag, localizado a aproximadamente 600 milhões de anos-luz da galáxia Via Láctea. A cidade era conhecida principalmente por estar ao lado da Árvore do Mundo, uma colossal árvore que produzia frutos especiais a cada ano e concedia aos Elfos uma sensibilidade incomparável à humana no ar. Ano Astra, 1T08. Nesta data, o planeta que outrora era aclamado como o mais poderoso da galáxia Oag foi conquistado, e a Árvore do Mundo se corrompeu, produzindo frutos de algo conhecido como Fruto do Diabo, um fruto que concedia aos demônios a propriedade mágica de purificar suas linhagens e a capacidade de superar seu limite natural de linhagem. A partir de então, os demônios se tornaram uma força imparável no universo, e as galáxias tremiam ao mero mencionar de seus nomes. A jornada em direção a Kamankut foi bastante tranquila, e com razão. Além do fato de sermos humanos, não havia nada que realmente se destacasse em nós,
com a possível exceção dos nossos postos. Apesar disso, o fato de agora todos nós sermos capazes de absorver energia demoníaca era suficiente para impedir que as forças próximas se interessassem por nós. Não que eles realmente prestassem atenção em nós, para começar. Dado que tínhamos um mapa que era apenas parcialmente detalhado, navegar por esses locais provou ser tão fácil quanto respirar, e, além de aumentar o tempo que levaríamos para chegar a Kamankut, não havia absolutamente nada de errado com a situação. 2 dias após chegarmos ao planeta. Estamos perto. Depois de parar completamente e limpar a área à minha frente de qualquer vegetação, alcancei meu espaço dimensional e tirei alguns capuzes pretos, que então distribuí aos outros. Usem isso por enquanto. Embora seja altamente provável que não sejamos os únicos humanos neste planeta, considerando que provavelmente já existiu um planeta semelhante à Terra nesta galáxia, é melhor usarmos isso para esconder nossos rostos. Você nunca sabe o que pode acontecer. Neste mundo, poderia-se encontrar mais do que apenas demônios. Era amplamente conhecido que este planeta era um dos mais significativos na galáxia conhecida, e provavelmente havia um grande número de contratados vivendo nele. Consequentemente, não seria surpreendente se nós 4 conseguíssemos nos mover livremente pela cidade sem sermos incomodados por ninguém. No entanto, eu sabia que era melhor permanecer cauteloso. Eu sabia muito pouco sobre este planeta para correr riscos. Certifique-se de que seu rosto está coberto o suficiente para que as pessoas não o vejam. Não queremos problemas assim que pisarmos na cidade. Certo, certo. Melissa agarrou a roupa das minhas mãos, com uma expressão de irritação no rosto. Infelizmente, parecia que o efeito do contrato estava se manifestando, e Melissa estava voltando a ser como antes. Eu não poderia dizer que estava muito satisfeito. Deixa aqui. Jim e Amanda também não estavam excluídos dos efeitos do contrato. As palavras de Jim se tornaram mais rudes, e Amanda ficou ainda mais quieta. Com um suspiro, eu também coloquei o capuz. Essa viagem vai ser mais longa do que eu esperava. Assim que tive certeza de que cobria todas as partes do meu rosto, me virei para verificar os outros e garantir que também estavam usando a roupa. Vamos em frente. Depois de confirmar que estavam prontos, puxei o capuz um pouco mais para baixo e segui na direção da cidade marcada no mapa. Precisamos percorrer uma curta distância para chegar ao nosso destino, cerca de 2 quilômetros, e quando a mata começou a se abrir, já podíamos avistar a silhueta de uma cidade considerável à distância. Paramos assim que a cidade se tornou visível para todos. Isso não é o que eu esperava. Que tipo de design é esse? Parece que voltamos no tempo. Como Jim disse, assim que consegui discernir a silhueta da cidade ao longe, tive a inconfundível impressão de que havíamos viajado no tempo. Se alguém tentasse descrever a aparência da cidade, poderia dizer que ela tinha um ar mais medieval, apesar de não haver enormes muros cercando toda a cidade. Aqueles são carruagens. São. Por causa das murmurações de Melissa, voltei minha atenção para o grande caminho que levava à cidade e notei que realmente havia carruagens indo em direção à enorme cidade ao longe. Claro, elas não eram puxadas por cavalos, pois os monstros que as carregavam eram muito mais assustadores e maiores do que os cavalos poderiam ser, mas ainda assim era estranho ver carruagens se movendo pelos caminhos. Se isso já havia me impressionado, quando voltei a olhar para a cidade à distância, fiquei ainda mais perplexo. Paredes ricamente coloridas, cores e gravações adornavam as paredes, arcos e pilares de muitos edifícios, conferindo-lhes uma aparência medieval. Eu podia ver à distância que alguns dos arcos das portas eram esculpidos em zigue-zague e adornados com rostos de animais, enquanto as cabeças dos pilares eram esculpidas com curvas em ondas. Aquelas eram as estruturas menores, enquanto as maiores eram construídas como catedrais com telhados acentuadamente inclinados ou telhados em formato de cúpula. O que fazemos? Devemos entrar. Sim. Eu assenti com a cabeça as palavras de Amanda, saindo de minha breve reverie. Vamos entrar por enquanto. Teremos todo o tempo do mundo para admirar a cidade. Por agora, vamos entrar e nos familiarizar com o lugar. O que era importante no momento era obter o máximo de informações possível vagando pela cidade. Todo o resto viria depois. Vamos lá. Certificando-me de que meu capuz estava bem abaixado, caminhei em direção ao caminho principal que levava à cidade ao longe. Os outros me seguiram logo atrás. Quartel-General da Aliança, Terra. Como devemos proceder a partir deste momento? Octavius perguntou, parado em frente à mesa de Kevin com uma expressão impassível no rosto. Seus olhos estavam encarando Kevin, que estava sentado à mesa, com uma caneta na mão, rabiscando uma série de documentos. Um silêncio pairou na sala após a pergunta de Octavius,
e no exato momento em que as sobrancelhas de Octavius começaram a se franzir, Kevin largou a caneta e olhou para cima. Este é o nosso próximo curso de ação. Ele deslizou um dos papéis pela mesa. Estendendo a mão, Octavius pegou o papel e começou a ler lentamente. Ao ler o documento, sua expressão ficou séria, e ele lançou um olhar lateral na direção de Kevin. Quão precisa é essa informação? Bastante precisa. Kevin garantiu, reclinado em sua cadeira, com uma expressão calma. Esses são os locais onde os compressores de mana estão localizados. Por favor, informe aos membros da Aliança para se prepararem e estarem prontos para lutar. Qual deve ser o nível dos que serão enviados? Octavius perguntou, colocando o papel de lado, com o rosto sombrio. Por enquanto, alguns ranqueados de S por equipe estão suficientes. Há um total de 8 compressores de mana, então uma equipe especializada com múltiplos ranqueados de S vai servir. Entendi. Octavius assentiu lentamente, sem recusar a ordem de Kevin. Vou informar rapidamente os outros sobre sua decisão. Obrigado. Não mais apoiado em sua cadeira, Kevin entrelaçou as mãos à sua frente e descansou o queixo sobre elas. Sua expressão nunca mudou durante todo o tempo, o que era um tanto desconcertante para Octavius, que decidiu aproveitar a oportunidade para se desculpar e sair. Se não há mais nada que você precise de mim, irei me isolar. Finalmente prestes a alcançar o nível SSS. Não exatamente, mas com sua ajuda, eu devo conseguir em menos de 3 meses. Isso é bom ouvir. Kevin sorriu feliz, seus olhos se estreitando em finos crescentes, deixando Octavius ainda mais incomodado, que agora havia alcançado a porta do cômodo. Certo, então, vou me retirar. Se você precisar de algo de mim, basta avisar um dos meus assistentes. Farei o meu melhor para cumprir o que me for designado. Líder da Aliança. Tudo bem então. Kevin se levantou e acenou levemente com a mão para Octavius enquanto ele estava saindo do cômodo. Octavius reconheceu o gesto de Kevin e então abriu a porta. Clank. Quando o som da porta se fechou, o sorriso no rosto de Kevin desapareceu. Ele estava exibindo uma postura bem diferente da que tinha alguns minutos atrás, quase como se fosse uma pessoa completamente diferente. Baixando a cabeça para olhar a pilha de papéis à sua frente, Kevin colocou de lado o que havia dado a Octavius e pegou outro, colocando-o gentilmente à sua frente. Para Kevin. De Ren. A localização dos compressores de mana é conforme indicado no mapa que te enviei. Não há necessidade de duvidar da precisão das informações, uma vez que pedi a Ava para usar sua habilidade diretamente para encontrá-los. Se você quiser se livrar deles ou tiver uma ideia de onde estão, sabe onde olhar. No entanto, após pensar um pouco sobre isso, eu aconselharia contra enviar alguém para os locais. Embora não tenha certeza, tenho a sensação de que pode ser uma armadilha. É improvável, uma vez que a extensão da habilidade da Ava não é conhecida, e juntar as informações é difícil, mas acredito que é algo a se considerar. Na verdade, se isso for realmente uma armadilha, é bem provável que tenham colocado vários executivos em cada estação, o que na verdade abriria uma grande oportunidade que você poderia aproveitar atacando diretamente a sede da Monolith, que estaria mais exposta do que o normal. De qualquer forma, a decisão é sua. Desejo-lhe boa sorte. Ren. Capítulo 698. Missão 1. The Author's POV. A pungente odor de álcool pairava no ar, permeando cada canto da pequena taverna cheia de demônios que estavam sentados em mesas redondas de madeira, bebendo o que pareciam ser bebidas alcoólicas potentes. Não há nada melhor do que um bom álcool depois de um trabalho pesado. É verdade. Os demônios não eram as únicas criaturas que habitavam a taverna, pois Anoin ou, mais precisamente, Duegari estavam ao redor das mesas redondas, conversando e cantando alto. Em uma das mesas perto do fundo da taverna. O que vocês descobriram? Eu perguntei, olhando para os outros à minha frente. Assim que chegamos à cidade, a primeira coisa que fizemos foi nos dividir em grupos menores para investigar a situação de forma independente. A informação era fundamental para que pudéssemos nos adaptar melhor a esse mundo estranho. Após nossa separação inicial, não demorou mais do que algumas horas até que nos encontrássemos de volta na mesma taverna onde havíamos combinado de nos reunir. Agora, estávamos compartilhando nossas descobertas. Devo começar primeiro? Jin foi o primeiro a falar, cruzando as pernas e se recostando na cadeira. Embora seu rosto estivesse coberto pelo capuz, eu mais ou menos adivinhava que ele estava franzindo a testa. Tenho certeza de que a maioria de vocês já sabe disso, mas pelo que eu consegui descobrir, a cidade é governada por 4 grandes superpotências.
De acordo com o que aprendi, elas são chamadas de 7 casas reais, cada uma liderada por um demônio classificado como príncipe ou princesa. Cada casa real representa um clã diferente, como inveja, preguiça, luxúria e assim por diante. Jim parou, então levou a mão à boca e começou a massagear o que parecia ser seu queixo. Não consegui aprender muito, dado que essa é uma informação sensível, mas, pelo que parece, há uma luta pelo poder evidente entre cada casa real. Não preciso dizer por que estão lutando, já que a maioria de vocês deve estar ciente, certo? Sim. Eu assenti com a cabeça. A resposta para essa pergunta era meio óbvia. As casas estavam envolvidas em uma competição feroz pela sua parte das frutas do diabo que eram colhidas da árvore do mundo. Cada ano, a árvore do mundo distribui uma quantidade limitada de seus frutos, cada um dos quais contém diferentes graus de pureza, sendo os mais puros os mais limitados. Devido à sua restrição, eram considerados recursos escassos, o que, em última análise, levou ao surgimento dos conflitos. Todas as casas estavam lutando pela oportunidade de ter mais frutas do diabo. Afinal, frutas do diabo significam mais poder. A cada ano, as 7 casas competem entre si para determinar quem terá a melhor colheita. O evento parece ser chamado de Decreto do Mundo, e é onde todos os principais poderes do planeta competem pela chance de aumentar suas partes sobre as frutas demoníacas. Jim continuou, cruzando os braços. Pelo que eu sei, nos últimos 3 anos, a Casa Real da Inveja tem sido a casa que monopolizou as frutas, acumulando a mágoa das outras casas. Pelo que parece, esse monopólio não vai durar muito mais, sendo este ano provavelmente o mais brutal de todos os confrontos. O fato de haver 7 casas em Kamankut não foi uma coincidência. Foi algo que Jezebe ordenou há algum tempo. Embora eu não soubesse exatamente o que ele estava pensando, era óbvio que ele não queria que uma casa tivesse o monopólio completo sobre as frutas da árvore do mundo. Era altamente provável que ele estivesse tentando estimular a competição, e, claro, com 7 casas que eram mais ou menos equivalentes em poder, o monopólio de recursos não poderia exatamente existir porque as outras 6 casas poderiam decidir colaborar para impedir que a casa mais poderosa saísse vitoriosa. Isso é tudo. Isso é o que eu descobri nas últimas 2 horas que estive perambulando pela cidade. É a minha vez agora. Melissa falou, sua voz incomumente rabugenta. Já que ele falou sobre os principais poderes, eu vou compartilhar as outras coisas que aprendi. Remexendo em seus bolsos, ela jogou 3 moedas sobre a mesa e falou. Não eram muitas, parecendo cerca de 5, em uma mistura de bronze e prata. Na cidade, a principal moeda conhecida como chariz, que não é muito difícil de entender. Veja as moedas. Melissa apontou para as moedas que jogou na mesa. Antes que eu pudesse dizer algo, Melissa disparou. Não, eu não as roubei. Apenas vendi algumas coisas que coletei no caminho até aqui. Mesmo sem ver o que ela estava fazendo, eu podia perceber que ela provavelmente estava revirando os olhos por trás do capuz, e eu rapidamente fechei a boca em resposta. Como esperado, energia demoníaca e Melissa são uma combinação ruim. As charis são divididas em 4 moedas, Shur, Rum, Mor e Jor. Melissa tocou cada moeda com o dedo. Como você pode ver, cada uma é diferente em tamanho, e assim é seu valor. Embora os nomes sejam complicados, e pareça que o sistema é complexo, na verdade não é. O Shur vale cerca de... Melissa inclinou a cabeça um pouco, pensando por um momento antes de soltar. 10 U. Eu acho que é mais ou menos isso. A voz dela estava um pouco incerta no início, mas a confusão não durou muito enquanto ela continuava. A moeda não é realmente difícil de lembrar, já que é apenas uma moeda de bronze, enquanto o Rum é prata e vale cerca de 1000 U, e o Mor vale cerca de 100.000 U, com a moeda sendo de cor dourada. Por último, temos o Jor, que vale cerca de 1 milhão de U, e é de cor platina. Eu não cheguei a checar, mas aparentemente, os nomes das moedas estão em algum tipo de dialeto élfico, sendo que Shur significa bronze. Não sei sobre os outros, mas não ficaria surpresa se significassem prata, ouro e platina. Uma moeda de 1 milhão de U. Eu murmurei para mim mesmo, achando o conceito bastante estranho. Parecia bastante peculiar para mim que demônios ainda estivessem usando moedas, especialmente quando se considera o fato de que na Terra, as moedas praticamente desapareceram da circulação devido à ampla adoção de cartões de crédito e débito nas últimas décadas. Batendo os dedos em que estavam cobertos por uma luva preta para esconder minhas mãos humanas e sobre a mesa, caí em pensamentos por um momento. Resumindo tudo, a moeda deste lugar era conhecida como chariz e consistia em 4 moedas, Shur, Rum, Mor e Jor. Shur, 10 U. Rum, 1000 U. Mor,
100.000 U. Jor, 1.000.000 U. Levantando a cabeça, olhei para Melissa. Quanto dinheiro você conseguiu juntar até agora? Não muito. Melissa respondeu enquanto procurava em seus bolsos e jogava algumas moedas adicionais no ar. Todas eram de bronze. Cerca de 10 shuri e 2 rum. Então isso dá cerca de... 2.100 U. Sim. Melissa bocejou e se recostou enquanto murmurava algo. É só o suficiente para cobrir nossas despesas de vida por uma semana. Entendi. De fato, o dinheiro definitivamente nos ajudaria a cobrir as taxas do lugar onde dormiríamos por cerca de uma semana. Contudo, seria, claro, em um dos distritos mais pobres. Devagar, olhei para Amanda. E você? O que descobriu? Todo mês, há um leilão importante na cidade. Aparentemente, eles vendem muitos itens bons lá, alguns dos quais podem até ser úteis para você. No entanto, o preço de cada item começa com pelo menos 5 jor. Eu cocei a parte inferior do queixo e murmurei. Eu ouvi falar disso, embora eu adoraria participar, estamos com pouco dinheiro, o que tornaria basicamente impossível para nós irmos, pelo menos por enquanto. Remexendo em meu bolso, tirei um folheto e coloquei sobre a mesa. Missão de evento em massa. Designador da missão, Duquesa Pertinol. Recompensa. A recompensa dependerá da contribuição, com pelo menos 5 mor garantidos para cada participante. Requisito mínimo. Classificação de Marquês. Descrição. Pedido para ajudar a Duquesa Pertinol a domar uma mamute abissal, um monstro de classificação Duque. A classificação mínima necessária para participar é Marquês, e a missão ocorre na 300ª Revolução Planetária. A tarefa consiste em ajudar a Duquesa Pertinol a derrubar e domar uma mamute abissal, cuja força aproximada é semelhante à de um príncipe. As recompensas serão determinadas pelas contribuições feitas durante a missão. Se a Duquesa ficar satisfeita com o desempenho, várias jor poderão ser recompensadas. Passando os folhetos para os outros, eu disse suavemente: esta será a melhor oportunidade para nós ganharmos um espaço adequado nesta cidade, além de conseguirmos algum dinheiro para o leilão. Eu pausei e baixei a voz. Quem sabe, talvez, apenas talvez, possamos até fazer uma apresentação que possa chamar a atenção desse chamado Duque. Pelo que entendi sobre a missão, esta envolveria muitas pessoas, com muitos se inscrevendo para ter a chance de mostrar suas habilidades para a Duquesa Pertinol, uma das demonias de classificação mais alta da cidade, que residia em uma das casas reais. Pelo que eu consegui apurar, esse Duque Pertinol pertence à Casa da Preguiça. Eu não consegui reunir muito, mas pelo que sei, ela parece ser a filha da Casa da Preguiça e, tendo acabado de alcançar a classificação de Duque, parece querer domar uma mamute abissal, que, pelo que eu ouvi, é uma criatura parecida com um grande elefante que é do tamanho de um dos prédios da cidade. A solicitação em si não era realmente difícil. Se necessário, eu poderia provavelmente fazer isso sozinho. No entanto, dada a situação em que eu me encontrava, sabia que estaria em uma posição precária se decidisse lutar contra a criatura, já que os selos se quebrariam e a energia demoníaca que eu estava impedindo de alcançar minha mente finalmente chegaria e corroeria minha cabeça. Olhei para os outros, que estavam examinando cuidadosamente o papel da missão. Em resumo, todos nós vamos participar da missão com o objetivo de ganhar dinheiro e construir um relacionamento potencial com essa chamada Duquesa. Espera, por que precisamos construir um relacionamento com a Duquesa? Jim perguntou, genuinamente curioso. Olhando de volta para ele, eu perguntei, por que não deveríamos? Não havia uma única regra que dissesse que eu precisava fazer inimigos com todos os demônios aqui. Afinal, fazer amigos era muito menos cansativo do que fazer inimigos. Capítulo 699, Missão 2. The Author's POV. A sala estava lindamente iluminada por um lustre cintilante colocado no centro do teto. Clique! A maçaneta da porta da sala fez um clique ao ser aberta, e, um momento depois, uma figura alta e graciosa vestida com roupas pretas que eram bastante reveladoras entrou na sala, observando ao redor. Priscila Pertinol não olhou ao redor enquanto caminhava silenciosamente em direção ao fundo da sala, onde havia uma grande janela. Ao chegar à janela, ao seu lado, havia uma imensa placa de vidro de 10 pés de altura que estava levemente inclinada em direção à parede. Refletida no espelho, estava a figura graciosa com longos cabelos cor-de-rosa que chegavam até a parte inferior das costas, parando logo acima da linha da cintura. 2 chifres finos projetavam-se do topo de sua testa, separando seu cabelo e tornando impossível esconder sua beleza impecável, que parecia fazer qualquer homem babar. Seu rosto estava cuidadosamente composto em uma placidez quase estátua,
ausente até mesmo da mais leve emoção enquanto seus olhos vermelhos fitavam o que havia além da janela. Quantas pessoas decidiram se inscrever para a tarefa? No momento em que abriu a boca, a área atrás dela se distorceu, e uma figura negra apareceu do nada, com um joelho no chão e uma expressão respeitosa. Recebemos vários candidatos até agora. Uma estimativa aproximada. Cerca de 100. As sobrancelhas delicadas de Priscila franziram-se levemente, incapazes de disfarçar seu descontentamento. Só isso? Sim. Parece que as outras casas também lançaram missões semelhantes. Entendi. Priscila sentiu curtamente, a indicação de uma carranca em seus lábios revelando que não gostou de ser forçada a essa situação. Parece que eles perceberam minhas intenções. Parece que sim. O servo respondeu, baixando a cabeça e tornando sua voz mais baixa. O que você planeja fazer? Você ainda vai prosseguir. O silêncio preencheu a sala enquanto Priscila ponderava. Originalmente, ela havia antecipado ter mais de 1000 participantes diferentes se juntando a ela nessa missão. Não era apenas sua fama e boa aparência que atraíam as pessoas para sua missão, era também o fato de que a recompensa monetária era alta. Era definitivamente alta o suficiente para chamar a atenção das massas. Seu objetivo não era, obviamente, domar uma mamute abissal, que, embora difícil, não era impossível para ela vencer. Seu objetivo era recrutar o maior número possível de pessoas talentosas para ajudá-la com o próximo evento de colheita de frutas, decreto mundial, que ocorreria em breve, mas... quem teria pensado que os outros demônios viriam através de suas intenções e realizariam missões de recrutamento em massa semelhantes? Parece que há um espião dentro da minha facção. Não houve mudança nas feições de Priscila enquanto ela observava seu servo pelas laterais dos olhos. O servo, que estava ajoelhado em uma perna, de repente sentiu uma poderosa pressão pesar sobre seu corpo por um breve instante antes de desaparecer no ar, e o que se seguiu foi a voz de Priscila ordenando: "Desapareça da minha vista." Entendido. Com o desaparecimento de suas palavras, sua figura se fundiu silenciosamente com o fundo da sala, deixando Priscila sozinha. Tac, tac. O eco rítmico dos saltos de Priscila reverberou pela sala enquanto ela caminhava em direção à cadeira de sua mesa e colocava uma capa preta com pelagem nas bordas. Depois de colocá-la nos ombros e abri-la com um leve movimento do braço, a capa acompanhou enquanto ela caminhava em direção ao fundo da sala, onde abriu a grande porta de madeira e saiu do prédio. Vou ter que me virar com o que tenho por enquanto. Você tem certeza de que não vão nos encontrar? Jim perguntou enquanto examinava cuidadosamente o ambiente ao nosso redor, seus olhos se movendo para a direita e para a esquerda. Por causa da maneira como segurava as mãos nas bordas de seu capuz, tentando puxá-lo para baixo o máximo que podia, ele não parecia muito diferente de alguém que havia perdido completamente a sanidade. Parece que a energia demoníaca também começou a afetá-lo. Aia! Suspirei para mim mesma, colocando a mão sobre seu ombro e balançando a cabeça. Não se preocupe. Olhe, não somos o único grupo usando capuz. Se você olhar com atenção, além de alguns, a maioria das pessoas aqui também está usando capuz. Havia muitas pessoas ao nosso redor enquanto estávamos no meio de uma grande praça. Um olhar era o suficiente para perceber que a vasta maioria delas eram demônios, mas uma inspeção mais detalhada revelou que havia também orcs e membros de outras raças entre eles. Claro, eu estava me referindo apenas às pessoas que conseguia ver. Como mencionei a Jim, havia muitos outros que tinham o mesmo plano que nós e estavam ocultando suas identidades usando capuzes muito semelhantes aos nossos. Isso nos fez nos destacar ainda menos, já que nos misturamos perfeitamente com a multidão. Você está certo. Jim acabou se acalmando após perceber as outras figuras encapuzadas que nos cercavam e... todos se reuniram. Uma voz clara e distinta reverberou pela sala, alcançando a mente de cada uma das pessoas presentes. A voz não era particularmente alta, mas penetrava facilmente nas cabeças de todos os presentes, e houve uma leve alteração na expressão do meu rosto como resultado. Que controle fino da energia demoníaca! Era quase no nível do meu controle com psions. Tac! Uma figura graciosa materializou-se na varanda de um prédio branco que ficava ao lado da praça, e com o toque de seu salto, ela atraiu a atenção dos presentes. No instante em que apareceu, os rostos de muitas pessoas presentes mudaram, incapazes de esconder seus olhares apaixonados. Isso é perigoso. A aura que emanava do demônio era comparável à de Suriol, um indivíduo que estava perto de alcançar o título de príncipe e que havia chegado perto de me derrotar algum tempo atrás. Se nós dois lutássemos, eu poderia conseguir vencer, mas o preço definitivamente não seria pequeno.
Apenas o fato de que ela não era nenhuma das mais fortes demonias desta cidade me fez perceber o quão perigoso era o lugar onde eu estava. Meu nível de alerta subiu um pouco enquanto eu dava um pequeno passo para trás. HM. Exatamente ao mesmo tempo, percebi uma segunda figura se erguendo atrás dela. Ele também era um demônio, e estava vestido com uma armadura pesada. Ele estava atrás dela, mantendo uma expressão calma e sem emoção. Já que todos vocês estão aqui, devem estar cientes do que eu peço. Quando a duquesa Priscila falou, suas palavras flutuaram novamente em minha mente como as melodias suaves produzidas por um instrumento de corda sendo dedilhado. Não entrarei em muitos detalhes, já que todos vocês devem estar cientes do que quero alcançar. Partiremos na próxima hora, então, se tiverem algum assunto que desejem discutir comigo, façam agora. Não tenho interesse em esperar por aqueles que não estão preparados. Nos próximos minutos, a praça mergulhou em um estado de silêncio, pois ninguém levantou a mão para fazer perguntas. Vendo isso, a duquesa desviou o olhar das pessoas que estavam na praça e voltou-se para a grande mansão. Ao fazer isso, ela lançou um último olhar à multidão. Como ninguém tem nada a perguntar, vou me preparar. Sua figura desapareceu logo em seguida, e a praça se encheu de ruídos. Fechando lentamente os olhos, murmurei suavemente: "Preparem-se! Estamos prestes a partir." Os minutos passaram rapidamente, e exatamente quando uma hora se passou, a duquesa materializou-se novamente no ponto mais alto da varanda. Desta vez, ela estava vestida com uma armadura justa e esculpida que acentuava suas curvas já bem desenvolvidas e se ajustava ao seu corpo como uma luva. "Sigam-me. Não vou esperar por aqueles que não conseguem acompanhar." Apesar das poucas interações que tive com esta duquesa, eu meio que a entendia. Ela era uma pessoa direta. Alguém que não gostava de repetir-se e queria que os outros trabalhassem de forma eficiente. Ela me lembrava um pouco a dona, mas era ainda mais rígida do que ela. Quanto mais penso nisso, mais precisa acho essa comparação. Apesar de ser muito cedo para fazer julgamentos, essa foi a conclusão que cheguei com base no breve período em que pude vê-la. Embora eu tenha dito que queria me tornar amiga dela, isso está sob a premissa de que ela não seja uma das demonias que me apunhalaria pelas costas a qualquer momento. Preciso entender melhor quem ela é antes de decidir se devo trabalhar com ela ou não. A essa altura, minha mente já estava decidida, e eu a segui de perto. Saímos da cidade, e eu a segui de perto enquanto corríamos por o que parecia ser algumas horas até finalmente pararmos em frente a uma enorme caverna. Chegamos. Ela se virou para encarar os outros e puxou uma espada fina de sua cintura enquanto fixava lentamente seu olhar na caverna que tinha pelo menos 100 metros de altura atrás dela. Em seguida, apontou para a caverna e gritou friamente: "Preparem-se, começaremos imediatamente." Capítulo 700, Missão 3. The Author's POV. Assim que pisamos dentro da caverna, fomos recebidos por uma enxurrada de criaturas hostis vindo de todas as direções. Todas estavam classificadas em um nível aproximadamente A, e avançavam em grande número em nossa direção. Os monstros variavam de grandes criaturas semelhantes a roedores a morcegos enormes que gritavam alto, fazendo com que algumas pessoas tapassem os ouvidos para se proteger. Ocasionalmente, aparecia uma criatura de nível S, mas não eram nada ameaçadoras, considerando nosso número. Clank. Clank. Avoel. Os uivos das bestas que foram abatidas pelos mercenários contratados pela duquesa, que estava na linha de frente do ataque, ecoavam pelo ar, junto com o som do metal colidindo contra objetos duros. Faíscas voavam pelo ar, e um cheiro de ferrugem começou a pairar. Ela é mais forte que Suriol. No momento, minha atenção estava voltada para frente, onde a duquesa estava. Seus movimentos eram tão fluidos e graciosos, e sua espada cortava os monstros como se fossem feitos de manteiga, dividindo-os em duas metades a cada golpe. Se ela não estivesse conservando suas forças para o mamute do abismo, nenhum dos monstros teria chegado até nós, pois ela facilmente poderia ter se livrado de todos sozinha. Shiu! Shiu! As flechas de Amanda atravessavam os corpos dos monstros à distância em questão de segundos, cortando o ar como se fossem balas, e ao mesmo tempo, permanecendo silenciosas. Ela era como uma ceifadora silenciosa, colhendo as vidas dos monstros sem fazer o menor barulho. Se houvesse uma competição para determinar quem tinha o maior número de abates, a vencedora provavelmente seria Amanda, pois ela conseguia matar um monstro a cada meio segundo, em média. Onde quer que suas flechas fossem, um monstro morria. Embora muitas pessoas estivessem reservando suas forças para o mamute do abismo, seu desempenho ainda era notável, pois atraía a atenção da duquesa,
que era exatamente o que pretendíamos desde o início. Você não vai agir. Virei a cabeça para olhar para Jin, que estava mantendo um perfil baixo enquanto caminhava ao meu lado. Após alguns segundos de silêncio, durante os quais ele continuava fixando a atenção nos monstros à sua frente, ele murmurou algo para si mesmo. Irritante. Cu. Antes que eu pudesse terminar minha frase, dezenas de monstros diferentes foram empalados por espinhos que surgiram do chão. PFTTT. Sangue espirrou, e as bestas caíram ao chão, sem vida. Eu pisquei algumas vezes para ter certeza de que estava vendo certo. Não fui a única surpresa pelo poder de Jin, já que notei a duquesa lançando um olhar em nossa direção. Sua expressão não mudou, mas era evidente que agora estávamos em seu campo de visão. Deixando isso de lado, realmente preciso encontrar uma maneira de limpar suas mentes. Parece que todos de repente entraram em seu período. De algum modo, ao contrário deles, consegui resistir aos efeitos colaterais da energia demoníaca devido à minha força, mas mesmo assim, foi apenas por pouco, e é por isso que fui forçado a vir aqui. No entanto, no caso dos outros, eles realmente estavam reagindo mal à energia demoníaca. Nem lembro de Amanda já ter estado tão quieta. Ela nunca foi tão silenciosa, nem mesmo quando estávamos na prisão, e o fato de que ela mal falou comigo nos últimos dias era algo que me deixava bastante incomodado. Realmente, Spurt. Tem muito mais dessas pragas do que eu pensei. Priscila murmurou para si mesma enquanto cortava o ar com sua pequena espada, facilmente atravessando um dos monstros que a atacou do chão. Caindo ao chão com um leve baque, ela se virou para onde um demônio corpulento vestindo uma grande armadura metálica estava. Tio, quão longe estamos do mamute do abismo? Não devemos estar muito longe, duquesa. O demônio corpulento respondeu, sua voz curta e um tanto distante. MHM. A duquesa, já acostumada com o comportamento de seu tio, se absteve de fazer mais comentários e voltou sua atenção para os candidatos que estavam eliminando os monstros que ela deixava passar. Ela voltou a se dirigir ao demônio, a quem chamava de tio. Você encontrou alguém interessante? Alguns. Ele respondeu enquanto lançava um olhar fugaz para alguns dos mercenários que lutavam atrás deles. Até agora, suas habilidades são adequadas, no máximo. Mesmo que não sejam suficientes quando enfrentarmos o mamute do abismo, seus feitos não são dignos de desprezo. Para que eu possa chegar a uma conclusão precisa sobre seu desempenho, precisarei ver como se saem mais adiante. Entendi. Priscila aprovou tacitamente a avaliação de seu tio sobre os mercenários contratados, dando-lhe um aceno de cabeça compreensivo. Com as ações das outras casas, não era mais um segredo que ela estava tentando usar essa oportunidade para atrair alguns demônios para o seu lado. Todos os presentes acreditavam que ela estava utilizando o mamute do abismo como um meio de testar suas qualificações, o que, embora não fosse totalmente preciso, tinha alguns aspectos verdadeiros. No entanto, devido a isso, Priscila sabia que alguns dos mercenários ainda estavam segurando um pouco de sua força. Essa era a razão pela qual ela não havia focado muito de sua atenção nos mercenários até aquele ponto. Claro, o desempenho de alguns ainda capturava inevitavelmente sua atenção, e não só a dela. Priscila percebeu que alguns dos demônios também estavam focando sua atenção neles. No entanto, a atenção dos demônios não continha nem um pingo de boa vontade. Quando ela percebeu isso, se virou para adentrar mais a caverna, um leve sorriso se espalhando em seu rosto. Estou curiosa para saber como eles vão lidar com isso. Para que eles se juntassem à sua facção, precisavam demonstrar, no mínimo, a capacidade de lidar com alguns demônios invejosos. Priscila estava curiosa para ver quem exatamente poderia lhe proporcionar um bom espetáculo. Ei, pessoal, acho que seria melhor se nós nos acalmássemos por um tempo. Embora eu nunca tenha sido contra me destacar, há um limite. Estamos chamando muita atenção. De maneira figurativa, Jin e Amanda eram como armas de destruição em massa, pois conseguiam matar dezenas de demônios com cada um de seus movimentos. Seu desempenho era tão bom que atraía a atenção da maioria dos demônios presentes. No começo, não eram muitos, mas agora estavam se tornando um grande fardo. E daí se chamarmos atenção? Melissa murmurou algo sob sua respiração enquanto assistia Jin e Amanda devastarem as vidas dos muitos monstros que vinham em sua direção. Pare de ser medrosa. Se algum demônio invejoso aparecer, é só dar uma surra nele e mostrar quem é que manda. Você não deveria ser capaz de fazer pelo menos isso. Eles continuaram atacando os monstros com expressões sedentas de sangue, ignorando completamente minhas palavras, o que me levou a acreditar que nenhum deles entendeu os objetivos que eu estava tentando alcançar. Oh Deus, isso é pior do que eu pensei.
Ficou dolorosamente evidente para mim que a energia demoníaca estava rapidamente corroendo suas mentes, e meu coração disparou um pouco. Eu sabia que eles ainda estavam seguros por enquanto, mas em 5 meses, eles ainda terão alguma semelhança de racionalidade até lá, ou será tarde demais? Preciso encontrar a solução rapidamente. Eu subestimei severamente a densidade da energia demoníaca neste planeta. Sabe de uma coisa? Vão em frente. Façam o que quiserem. Não me importo mais. Acenei com a mão, suspirando. Desde que eu consiga fazer um acordo com a duquesa, me destacar pode não ser tão ruim. Só espero que as outras casas não comecem a tentar nos recrutar. É aí que as coisas realmente se tornariam problemáticas. Para meu alívio, os eventos não se desenrolaram da maneira que eu havia antecipado, já que nenhum demônio apareceu para nos causar problemas. Pode ter sido por causa da força que demonstramos, ou pode ter sido porque eles estavam tentando economizar suas forças para lutar contra o mamute do abismo, mas independentemente do motivo, definitivamente funcionou a nosso favor. 5 horas após o ataque. Após uma curva acentuada, nos encontramos repentinamente expostos a uma abertura alta, acompanhada pelo som ecoante da água espirrando. Instantaneamente, todos pararam completamente e olharam com cautela na direção de onde vinha o som, onde conseguiam distinguir a silhueta de uma enorme criatura descansando em o que parecia ser um pequeno lago. Sigam-me silenciosamente. Seguindo as instruções da duquesa, todos se moveram furtivamente, e foi exatamente naquele momento que todos conseguiram ter uma visão da enorme criatura. Uma sombra massiva foi projetada sobre a área onde estávamos, e uma energia opressiva permeava o ar, tornando difícil respirar. A sombra era lançada por algo que se erguia a pelo menos metade da altura do teto da caverna, que não era menor que um arranha-céu. Para ter uma boa visão da criatura, dada sua enorme dimensão, tive que esticar o pescoço para trás, e como se isso não fosse suficiente. Rumble! Rumble! Meu coração pulava sempre que ela se movia, pois cada um de seus movimentos fazia toda a caverna tremer. Isso é definitivamente mais do que eu assinei. Na verdade, e era exatamente por isso que eu estava começando a me arrepender da minha decisão. E o que tornava as coisas ainda piores era o som repentino de algo cortando o ar, enquanto um objeto prateado atravessava o espaço e se cravava profundamente nos olhos da criatura. Todos congelaram, e a expressão em meu rosto se endureceu completamente, enquanto eu virei a cabeça lentamente para olhar ao meu lado, onde Amanda estava parada com um sorriso satisfeito no rosto. Bom,